e quando o aluno não tem os pré-requisitos. Esse é o grande problema. Mas se o meu aluno não tem os pré-requisitos para aprender aquele conteúdo, então aquela adaptação curricular não vai dar certo. E Leandro, o que são os pré-requisitos para aprender aquele conteúdo? Por exemplo, eu selecionei um conteúdo de acentuação, de pontuação, né, de advérbio talvez, mas se o meu aluno, por exemplo, não tem o pré-requisito básico, que é ler e escrever, trabalhar acentuação e pontuação não vai fazer muito sentido com esse meu aluno, não é? Leandro, eu entendi. Talvez realmente o meu aluno não tenha os pré-requisitos para trabalhar o currículo desse ano letivo. Mesmo que eu faça uma adaptação, mesmo que eu selecione os elementos mais importantes pensando no meu aluno, nenhum desses tópicos faz sentido para o meu aluno porque ele não tem os pré-requisitos necessários. Por exemplo, ele não tem uma comunicação funcional estabelecida, ele não está alfabetizado, ou ele não entende como calcular as expressões matemáticas, ou ele não aprendeu a calcular a área, portanto não vai conseguir aprender determinado conteúdo de trigonometria, por exemplo, ou ele não aprendeu utilizar os elementos da tabela periódica, então não vai conseguir atender um conteúdo mais avançado de química, por exemplo. Quando ele não tem um pré-requisito, ele não consegue dar o passo adiante, porque falta o fundamento. Não adianta a gente querer pular etapa, não adianta querer ensinar acentuação para alguém que não sabe ler e escrever. Não faz sentido. Da mesma forma que não adianta querer ensinar equação do segundo grau para um aluno que não sabe montar expressões simples de matemática ainda. Então está muito abstrato, está muito distante. Então, quando o aluno não tem os pré-requisitos, o que eu preciso fazer? E a resposta para essa pergunta é a avaliação diagnóstica. Você precisa fazer uma avaliação diagnóstica. E essa avaliação ela precisa ser instrumentalizada. Você precisa realmente entender o que o seu aluno sabe, em que ponto do desenvolvimento o seu aluno está. E quando você entende isso, você consegue mapear o nível de desenvolvimento do aluno e traçar um currículo adaptado a partir do atual nível de desenvolvimento dele. Quando você entende o nível atual do seu aluno, você consegue construir um excelente currículo adaptado. E o nome dessa estratégia é avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é fundamental para a construção de um currículo adaptado. Mas, Leandro, eu ouvi dizer por aí, me falaram que se eu fizer essa adaptação curricular, o meu aluno ele vai estudar coisas diferentes dos demais alunos da turma dele. Faz sentido? Faz sentido. Imagina, se você adaptar um currículo, o objetivo educacional daquele aluno ali, do aluno X, vai ser diferente do aluno Y. A turma inteira está trabalhando, por exemplo, pontuação e você está trabalhando acentuação, por exemplo, com outro aluno. Por quê? Porque foi feita uma adaptação curricular para aquele aluno ali. E algumas pessoas acham que isso é exclusão, que é alguma forma de preconceito. Só que isso não é verdade. Inclusão escolar é todos aprendendo juntos. Todos aprendendo juntos. Não é todos aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Olha só, todos aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo é sonho. É um ideal que não existe. É impossível todos aprenderem a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu e você não vamos conseguir aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. Olha só, vou fazer uma analogia aqui com você. Imagine que eu te entregue agora um livro e entregue para mim um livro. E nós vamos ter 1 hora para ficar com esse livro. Eu e você juntos vamos ficar 1 hora com esse livro. Ao final de 1 hora, eu vou ter aprendido algumas coisas e você vai ter aprendido outras. Foi o mesmo conteúdo, do mesmo autor, entregue da mesma forma, do mesmo período de tempo. Só que nós somos pessoas diferentes e vamos aprender coisas diferentes. Então, inclusão é as pessoas aprendendo junto, não as mesmas coisas. As mesmas coisas ao mesmo tempo é utopia. Isso não vai dar certo. Não tente perseguir esse ideal, porque você não vai alcançar, vai se frustrar. Vai frustrar a sua turma, vai frustrar o seu aluno. Isso não vai dar certo. O melhor que você pode fazer é garantir que o seu aluno está aprendendo todos os dias.
aprendendo todos os dias. Seja um currículo igual ao da turma ou seja um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar de um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar apenas de algumas adaptações de atividades. O fato é que aprendendo todos os dias na escola é isso que nós queremos para todas as nossas crianças, para todos os nossos alunos. E para você conseguir isso, você não pode tentar adivinhar o que o seu aluno precisa aprender agora, ou precisa aprender depois, ou o que ele já aprendeu. Não dá para adivinhar isso. Nós precisamos realmente avaliar. Fazer uma avaliação diagnóstica é fundamental para você entender, para você ter dados e a partir destes dados você conseguir elaborar a sua adaptação curricular para garantir que o seu aluno vai estar aprendendo realmente o que ele precisa de acordo com o atual nível de desenvolvimento dele. O seu aluno com deficiência ele pode ter necessidades de conteúdos, de pré-requisitos que não estão no currículo tradicional da escola, no currículo escolar. Mas como assim, Leandro? Se eu vou ensinar uma coisa para o meu aluno que está fora do currículo escolar, olha, talvez seja necessário sim. Em alguns casos, alguns alunos podem ter atraso no desenvolvimento ou deficiências muito graves que prejudicaram o seu desenvolvimento de alguma forma e eles podem não ter alcançado alguns objetivos, alguns marcos importantes, algumas habilidades importantes para eles participarem das aulas com qualidade. Por exemplo, alguns alunos podem não ter alcançado uma habilidade de comunicação funcional. Um aluno que não consegue se comunicar de maneira funcional, ele não vai conseguir ser alfabetizado e muito menos vai conseguir aprender outros conteúdos acadêmicos, porque ele não vai conseguir perguntar, ele não vai estar entendendo, ele não vai conseguir discutir aquele assunto na turma, entre muitos outros motivos. Como saber, então, se o seu aluno tem essas necessidades, que eu chamo de necessidades pré-acadêmicas? Você vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica. Assim como existe a avaliação diagnóstica acadêmica, onde nós avaliamos os conteúdos do currículo escolar, do currículo acadêmico, existe uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, onde nós avaliamos habilidades pré-acadêmicas, que são aquelas habilidades mais trabalhadas durante a educação infantil, mas que podem ser avaliadas em qualquer pessoa, independente da idade que ela esteja, independente do diagnóstico, independente do ano letivo que ela esteja matriculada. Mesmo um aluno do 7º ano, se ele não alcançou, por exemplo, uma habilidade pré-acadêmica de se comunicar de maneira funcional, isso vai precisar ser trabalhado prioritariamente em relação ao conteúdo do 7º ano. Tá? E eu quero trazer aqui para você algumas perguntas para ajudar você a entender se o seu aluno tem ou não tem necessidades pré-acadêmicas. São apenas 5 perguntas rápidas, de uma forma assim global. Bom, são 5 perguntas para ajudar você a entender se o seu aluno tem ou não tem necessidades pré-acadêmicas. É claro que existem muito mais perguntas para serem feitas, uma avaliação mais completa, mais detalhada, mas isso aqui vai te ajudar. Vamos lá? Primeira pergunta. Ele sabe responder seu nome completo quando perguntado? Olha, se você pergunta para ele qual o seu nome completo, ele responde para você qual é o nome completo dele, seja de forma oral, seja através de Libras, seja através de um sistema de comunicação alternativo. De alguma forma, ele consegue comunicar para você qual é o nome completo dele? Sim ou não? Segunda pergunta. Ele consegue recontar pelo menos 3 pontos principais de uma história? Ou seja, você contou uma história para ele e vai pedir para ele recontar essa história, seja através de Libras, de forma de oral, ou através de um sistema de comunicação alternativa, através de um desenho, enfim. Ele consegue recontar citando pelo menos 3 pontos principais dessa história? Sim ou não? Outra pergunta para ajudar você. Ele consegue copiar letras maiúsculas? Sim ou não? Seja de forma manual, seja digitando, tá? Ou seja através de algum outro sistema. Ele consegue registrar de alguma forma, com a mão, com os pés, com o teclado, com algum sistema de comunicação alternativa, letras maiúsculas? Sim ou não? Ele consegue ler um texto simples e compreender? E quando eu digo ler um texto simples, sim, pode ser de forma visual, pegou o texto ali e leu, né? Pode ser através de algum recurso audiovisual, por exemplo, se eu for um aluno cego, pode ser através do braille ou através de um equipamento de um vocalizador,
né? Através de um DOSVox, por exemplo, ele ouvir o texto e entender o que está sendo dito ali através do sistema dele. Ele consegue ter acesso a esse texto de alguma forma e compreender. Isso é muito importante. Ele é responsável por pelo menos uma tarefa diária em casa. Ele tem a autonomia, a autossuficiência para fazer pelo menos uma tarefa diária em casa, no dia a dia dele. Essas perguntas vão ajudar você a entender se o seu aluno possui necessidades pré-acadêmicas para serem trabalhadas dentro do currículo adaptado. Porque se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, é melhor fazer uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica completa do seu aluno para entender qual é o melhor currículo para ser trabalhado com ele agora, para que ele tenha o máximo de aproveitamento nos próximos anos letivos.